Olá, querido povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo e eu quero aqui fazer uma pequena formação para vocês de como nós devemos nos comportar diante dos perseguidores, daqueles que falam mal da fé católica, daquelas pessoas que vêm nos agredir de diversas maneiras. Aí os ataques dos protestantes, não apenas dos protestantes, mas de tantos e tantos hereges que existem espalhados no mundo, dos falsos profetas, das seitas e etc. Tá? Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que esse conteúdo aqui, gente, eu peço a vocês, não somente esse, mas todos os vídeos que eu tenho colocado aí de forma gratuita nas redes sociais, um conteúdo maravilhoso para vocês. Separem um caderno para vocês estudarem, Preparem um caderno ali, vai assistindo os vídeos, faz as tuas anotações, estuda com teus amigos, porque isso faz com que nós possamos conscientizar mais e mais pessoas. A formação, ela tem essa força. Por isso que lá em João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que a libertação, ela já é a consequência do conhecimento. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos, entendeu? Então veja, eu já fui adepto do protestantismo, fui diácono no protestantismo, e para mim me desligar disso, o conhecimento ele foi primordial, ele foi extremamente necessário. Então não foi fácil, porque eu olhava para a Igreja Católica como algo extremamente satânico, extremamente idólatra e etc e tal. Então para mim tirar isso de dentro da minha cabeça, gente, foi muito difícil mesmo. E hoje eu quero aqui falar sobre como se comportar diante dos perseguidores. Primeira coisa que eu peço a vocês, você que puder ajudar a nossa missão financeiramente, cara, faz um Pix pra gente de R$5, R$10, não importa o valor, a nossa missão precisa das doações de vocês, tá certo? Lógico, se você puder, tá bom? Tá aí na tela do seu celular o Pix da missão. Se você puder, nos ajude, lhe peço de coração, tá certo? Mas não é obrigado, tá bom? Pra você não pensar que é que nem aquelas coisas dos hereges que diz ou você dá ou você desce, Não é isso não, é só se você puder, tá bom? Então vamos aqui, sem mais delongas, para o nosso conteúdo. Gente, como se comportar diante... Olha, não é fácil você estar diante de uma pessoa que quer lhe colocar na parede, quer questionar você, quer até mesmo humilhar você. Gente, diversos relatos que chegam para mim de pessoas que dizem: Daniel, eu fui humilhado pelo protestante X, às vezes é um patrão, um colega de trabalho e etc. Muitas pessoas chegam para mim falando, relatando isso. E muitos não têm aquela facilidade de argumentar, de decorar textos bíblicos e etc. O protestante, ele treina muito isso, ele treina muito a fala dele antes de ele falar com alguém. Então veja, é como se fosse uma decoreba, como diz aqui no Ceará. Você decora o que você vai falar, você chega lá e só repete. Tanto é que muitos protestantes, quando entram em um diálogo com um católico que é fácil de argumentar, que conhece a sua fé, ele se perde. Por quê? Porque o protestante, ele decora o que ele vai dizer, depois que ele decora, ele vai lá e só repete. Se você dá um argumento que tira ele da linha de raciocínio apenas de repetir, ele já se perde. Então vamos lá. O que é que nós precisamos saber? Como se comportar? A primeira coisa que você precisa é de intimidade com Deus. Como é que está a sua vida de oração? Por que eu digo isso? Porque quando nós temos intimidade com Deus, ninguém nos rouba a paz. Ninguém rouba a nossa paz. E muitas dessas pessoas que chegam até nós, elas já vêm com aquela agressividade, com um tipo de raiva da Igreja Católica, um tipo de explosão e etc. Então nós precisamos ter muita intimidade com Deus para podermos saber se comportar. A pessoa está lá alterada e você na sua paz. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus. Você está comungando, você está rezando, você está buscando ao Senhor todos os dias. Gente, uma coisa que não pode faltar na nossa vida, e todas as vezes que eu falho nisso, eu fico muito mal comigo mesmo, peço perdão a Deus e tento retornar o mais rápido possível a ter intimidade com Deus, é a questão da nossa vida de oração. Nós precisamos rezar, nós precisamos nos alimentar, a nossa comunhão, nós precisamos
de Jesus Eucarístico. Enfim, nós precisamos ter intimidade com Deus. Talvez você esteja em alguma situação da sua vida que está complicada a questão de comungar e etc. Mas, no mínimo, você tem que estar em oração, buscando rezar, buscando ter essa intimidade com Deus. Por quê? Para que ninguém chegue e roube a sua paz. Toma muito cuidado com isso, tá? Então, primeira coisa, intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, todos os outros pontos que eu vou mencionar aqui é perda de tempo, né? Primeira coisa que você tem que buscar é intimidade com Deus. Com Deus. Já reza, já coloca em oração. Senhor, quando alguém vier afrontar minha fé, eu quero saber me comportar, me usa para poder falar alguma coisa em defesa da minha fé, para que eu não negue a minha fé. Segunda coisa, gente, eu quero pegar aqui, isso daqui é muito importante, certo? Todos os pontos são, mas esse daqui tem uma particularidade. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, que na palavra de Deus diz assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Ou seja, eu não posso, chegou alguém para ofender a minha fé, para me perseguir, para falar contra a igreja e etc, eu não posso ficar com raiva da pessoa. Isso daqui, gente, é algo que eu preciso alertar vocês. Porque às vezes, ó, o que é que acontece? O inimigo vai lá, usa uma pessoa, aí ele quer fazer com que você entre no ritmo pecaminoso daquele alguém. Ou seja, o diabo ele vai fazer com que você fique com raiva da pessoa. Aí você já comete um pecado. Tá vendo? Então nós precisamos entender que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. É contra principados e potestades, as forças tenebrosas, né? As forças malignas que estão espalhadas nos ares. Então a nossa batalha, ela é uma batalha espiritual, então nós precisamos ter todo um discernimento. Eu não posso ficar com raiva daquele patrão, eu não posso dizer assim, eu tenho nojo desses crentes, né? Porque esse termo crente é muito aplicado ao protestantismo, mas todos nós somos crentes porque acreditamos em Deus. Então assim, eu tenho nojo dessa pessoa, eu tenho raiva dessa pessoa, porque toda vez que me vê, me afronta e etc. Você tem que entender que quem está usando aquela pessoa, a batalha que você está tendo não é contra aquele alguém, é contra as forças malignas que estão usando aquela pessoa. Então esse ponto aqui é muito importante. Tanto é que o último que eu vou falar aqui é rezar pelos perseguidores, né? Eu quero unir aqui com o ponto 5 que eu separei aqui para vocês. Então, eu entendo que a minha luta não é contra aquela pessoa, mas contra principados e potestades. Minha luta não é de carne e sangue. Entenderam? Então, isso daqui nós temos que ter consciência. Terceiro ponto, que também eu preciso demais ter consciência disso, está aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 11 ao versículo de número 12, que diz assim: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, bem-aventurados sereis quando perseguirem vocês, quando falarem mal da igreja, quando falarem mal de vocês, né? Entenda que você não está sozinho nessa história de conflito, nessa história de batalha. Antes de você, os profetas foram perseguidos, o próprio Cristo foi perseguido. Então o texto sagrado vai nos dizer que vão inventar todo tipo de mentira contra vós, ou seja, contra nós. Inventam mentiras da igreja referente a épocas que foram complicadas. Enfim, inventam mentiras referente às interpretações bíblicas e etc e tal. Eles distorcem demais, né? Inventam muita coisa. Gente, o que eu chego a debater com o protestante, que o cara vai e menciona, em época tal a igreja matou não sei quantos milhões e etc e tal, e eu pergunto as fontes: você tirou isso de onde? Você aprendeu isso aonde?
Qual é a sua fonte argumentativa? E eles boiam, eles não têm o que dizer, entenderam? Então assim, eles inventam coisas. Tá aqui, Mateus 5, do 11 ao 12, mostra claramente que isso iria acontecer. Outra coisa aqui, ponto 4, ó, formação. Gente, por que eu disse no começo do vídeo e digo em diversos outros vídeos meus? Eu até peço, reserva um caderno só para o canal do Daniel Silveira. Né? Vou estudar com o Daniel, vou reservar um caderninho. Aí você vai e gosta de outro canal, vou reservar um caderninho para o canal Centro Dom Bosco, que é um que eu gosto demais, eu amo muito o trabalho deles, né? O trabalho do Tiba, de vários outros pregadores católicos que eu tenho confiança, né? Do padre Eduardo, enfim, e tantos outros, padre Paulo Ricardo, enfim, professor Felipe Aquino, tem muitos, né? Então assim, eu preciso de formação. Vou pegar lá no meu caderninho, número 1, tema, 2 pontos, aí vou botar o tema da formação. Pronto, a de hoje, por exemplo, que eu estou passando aqui para vocês, né? Como se comportar diante dos perseguidores. Você vai lá e começa a fazer suas anotações, vai assistindo o meu vídeo, vai lá anotando, fazendo suas anotações. Por quê? Porque essa formação, ela vai servir para muita coisa na sua vida. Para te manter firme na caminhada, para fazer você alertar as pessoas, para fazer você argumentar quando alguém ofender sua fé. E quando você não souber argumentar, você simplesmente diz assim, cara, eu não acredito nas suas interpretações, eu acredito na interpretação da igreja, porque é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz isso. Mas quanto mais formação você tiver, melhor argumentação você vai ter e melhor comportamento você vai ter. Certo? Então, ó, formação. Eu preciso gostar de formação. Eu preciso amar a formação. Você precisa amar a formação, né? Lute cada vez. Eu sei que no começo tem gente que diz assim, Daniel, porque eu não tenho muito costume de estudar, de ler, de escrever. Eu também não tinha, gente. Eu também não tinha. Eu odiava isso. Eu odiava isso. Mas eu vi a necessidade. Aí eu tive que... Eu até fiz a formação, ser na minha vida, como se fosse uma penitência. Não, eu vou ter que estudar, vou mesmo contra as minhas vontades, porque eu não estou na igreja para me fazer as minhas vontades, eu estou para fazer a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus é que você tenha conhecimento. Então, me aprofundei. E por fim, aqui eu podia tocar em diversos outros pontos, mas esses aqui foi algo que Deus colocou no meu coração hoje aqui para a nossa formação. É rezar pelos perseguidores. Gente, rezar pelos perseguidores. Né? Muita gente aí quer denunciar os falsos profetas e denunciar aí de Macedo, Silas e etc e tal, mas você já dobrou o seu joelho na presença de Jesus Eucarístico, na presença de Nossa Senhora, para rezar pela conversão dessas pessoas, para rezar por eles. Gente, nós precisamos rezar pelos nossos perseguidores. A Bíblia diz, Mateus 5, que nós temos que amar, né, os nossos inimigos e etc, os nossos perseguidores. Então, rezar, colocar em oração, entendeu? Rezar por eles, aquele seu patrão que é protestante ou espírita, sei lá o que, ateu, não sei. Reze por essas pessoas, coloque-as em oração, tá bom? Então aqui foi uma pequena formação para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado. Ó, não esquece, também é necessário você ter educação, postura cristã. Tá lá a pessoa ofendendo sua fé, você tá na sua paz. Não se altere, não discuta com quem não adianta, porque tem muita gente que infelizmente a gente vai ter que só rezar, porque argumentar vai ser impossível, porque é um tiroteio, né? O cara chega, vocês adoram imagem, não sei o que de purgatório, não sei o que intenção, ele nem deixa você falar. Então tem gente que infelizmente é perda de tempo a gente tentar, porque a pessoa não quer te ouvir, só quer te afrontar, fala mais alto que você, não tem educação, e você tem educação. Então não ache que eu não vou sair porque eu não quero perder. Gente, isso não é uma competição, não é um videogame, né? Isso é algo sério. Então assim, eu estava uma vez num terminal rodoviário e tinha lá um protestante, ele começou a atacar a minha fé. E eu peguei e olhei para as pessoas que estavam assim, ele falando, como eu sou pregador, tenho uma facilidade, né,
de comunicação. Eu disse, gente, eu perguntei primeiro a ele, você vai deixar eu falar? Você deixa eu falar? E daí ele pegou e parou assim. Diga. Eu digo, primeira coisa que você precisaria ter, meu amigo, é educação, né? Tem educação. Não precisa disso, desse teatro todo, dessa confusão toda que você está gerando aqui. E as pessoas mesmo, até os que eram protestantes que estavam ali, alguns, olharam assim para mim e concordaram com essa minha postura. Mas na hora que eu comecei a falar o porquê de um crucifixo, o porquê das imagens, ele já gritou e já passou por cima da minha voz. Aí eu só fiz olhar para as pessoas e disse assim, gente, ó, vocês estão vendo que ele não tem educação e eu não vou perder meu tempo tentando argumentar com uma pessoa que não deixa nem eu falar. Então, bom dia para vocês e Deus nos abençoe. Amém. E parei. Então vai ter muitos que você vai pegar aqui, ó, é perda de tempo falar, que eles não vão deixar, então eles nem lhe escutam, né? Então tá bom? Aqui, nossa formaçãozinha de hoje. Compartilhe esse vídeo. Você que ainda não comprou o nosso material, que também é uma das formas de nos ajudar, né? Eu escrevi 3 e-books, tô já com o 4º escrevendo, viu? Vamos ver se esse sai aí, né? Em breve. Eu escrevi 2 e-books respondendo os ataques protestantes e um respondendo as 50 perguntas que me fizeram, certo? Tá muito legal o conteúdo, também tem curso que a gente tem aí gravado. Você que quer comprar esses materiais, entre em contato com o WhatsApp que está aparecendo na tela desse vídeo. E reforçando aqui, se você puder nos ajudar financeiramente, tá aí o nosso Pix com qualquer valor, tá bom? Ajuda a nossa missão se você puder. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo.